Eu falo que a pedra ali, ela define muito uma cozinha. Tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque na cozinha a gente tem que ter a parte de higienização, de manutenção. Olá, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Mara Brugiolo, sou arquiteta e especialista em design de interiores. O assunto de hoje é o seguinte: não erre ao escolher a bancada da cozinha. Por que eu trouxe esse assunto? Porque é um assunto que traz muita dúvida, né? As pessoas ficam assim, gente, são tantas pedras, a gente tem as pedras naturais, as pedras tecnológicas, né, que são processadas, nós temos madeira, aço inox, concreto, são inúmeros materiais que nós temos aí para estar usando na bancada da cozinha. É onde a gente coloca a pia, a cuba da pia, onde a gente coloca o cooktop. A gente utiliza de diversas maneiras, não é? Essa pedra da pia, ela tem diversas funções. Eu falo que a pedra ali, ela define muito uma cozinha, né? Ela tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque na cozinha a gente tem que ter a parte de higienização, de manutenção. Essas bancadas, elas servem, né? Tem várias funções, mas uma delas é apoio para preparação de alimentos, é onde você pica os alimentos, manuseia os alimentos, né? Normalmente você tira um alimento, às vezes, da geladeira e coloca sobre a bancada para lavar, para picar. Então, assim, é um lugar que precisa de ser higienizado. Então, nós vamos falar aqui para você hoje qual é o material que é mais fácil, né, de se dar uma manutenção. Uma outra coisa também, uma outra função da bancada é mesa para refeição rápida. As cozinhas hoje, normalmente, elas têm esse lugarzinho que podem ser feito com essas bancadas para estar ali recebendo ali uma refeição rápida, um lanchinho, ou até mesmo um almoço, às vezes, na correria do dia a dia. Então, ela também tem essa função. Uma outra função que está sendo muito utilizada agora é para dividir os ambientes que são integrados. Então, às vezes, você divide em forma de um balcão com ilha e você tem essa bancada aí, né, em cima da ilha. Pode também, você também vai estar vendo aí essa divisão de ambiente sendo feita pela cozinha americana, que é você retirar parte da parede e deixar ela pela metade ali, você faz a bancada ali, né, que é uma bancada americana para dividir a sua cozinha aí com a sua sala de estar, de jantar, de lareira, o que for, né? Então, ela também tem essa função de dividir aí os ambientes integrados. E ela compõe o ambiente mais do que nenhum outro elemento, né? Assim como a gente tem aí o revestimento da parede, o revestimento do piso, a gente vai ter as pedras, então elas ficam muito visíveis, elas fazem parte da composição, elas compõem o ambiente, né? Então é muito legal e é nisso que a gente vai focar hoje para esclarecer para você aí qual o melhor material. É claro que o melhor material, eu vou passar algumas características, né? E cada um vai se adequar aí, vai ver o que é mais adequado para a sua cozinha. Seja você que está construindo ou você que está reformando aí, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que pensar, então, que a bancada, ela é para uso diário, né? Normalmente, nós utilizamos como material para essas bancadas, a gente usa pedra. Por que a gente usa pedra? Porque é um material que ele é muito durável e tem uma certa resistência. Então, como eu disse, a gente vai ter as pedras naturais e as pedras que são processadas, né, tecnologicamente aí, que eu vou falar um pouquinho sobre elas também. Mas a gente encontra outros tipos de bancada que não seja pedra, que é inox, a madeira, o concreto, como eu já falei aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar, claro, como sempre, mostrando imagens para vocês. Vou mostrar algumas cozinhas bem bonitas.
Essa aqui, tá vendo? Tá servindo para, né, o ambiente ser integrado, e a gente tem aqui a pedra. Essa outra cozinha já tem um balcãozinho, uma ilha também. Essa é totalmente aberta, mas veja como a pedra ela fica muito à vista hoje, né? Tanto nas cozinhas que são maiores e separadas, independentes, quanto nas cozinhas integradas hoje. Ela tem um papel muito fundamental, né? Olha como ela compõe todo o ambiente aí, juntamente com os armários, o piso, as luminárias, né? Olha essa bancada que linda, o caso que a gente falou, né? Quando a bancada ela também serve para refeição rápida, a gente tem visto muito isso hoje, essas bancadinhas, né? Favorecem muito o dia a dia aí. A gente vai ter, como eu falei, de outros materiais que não são a pedra. Essa aqui, por exemplo, de aço inox, lindíssima. A gente vai falar um pouquinho dela aqui. São diversos, infinitos materiais. Eu gosto sempre de mostrar imagens que tem plantas em todos os locais da casa, que é o verde aí, trazendo um colorido aí para a cozinha da gente, né? Bom, então agora a gente vai começar a falar dos materiais em si, tá? Primeiro material que eu vou falar aqui, para a bancada da cozinha, vai ser o granito. Eu gosto sempre de falar, iniciar com granito, porque eu vejo no granito um custo-benefício muito bom. Existem pedras processadas, que eu vou mostrar aqui para vocês, que são melhores do que o granito, mas o custo também é muito elevado. Se você for pensar em custo-benefício, o granito, ele é muito bem-vindo, tá? Então, nós vamos mostrar aqui um pouquinho, ó, aqui tá, a gente vai ver um granito, né, em algumas cozinhas aqui, tá? Ele é um material, vamos falar assim, mais democrático, né? Porque ele é acessível, mais acessível. A gente tem granitos de todos os valores, uma gama infinita de estampas, né? A pedra ali, ela é natural. E aí o interessante é que a gente tem essas pedras, igual o granito, o São Gabriel, né? Que já é um granito que tem veios, mas não tem tanto assim. Tem o preto absoluto, que aí ele já vai ser todo preto, mas a gente tem diversos materiais para o granito, aqueles que são mais manchados, aqueles que são menos manchados, mas o interessante é que a pedra, quando ela é natural, ela é única. Então, você tem uma pedra, mesmo que, suponhamos, tá? Vou falar que é a verde ubatuba, que é muito utilizada, que é uma pedra muito acessível. Às vezes, numa casa, ela vai ter poucas manchas verdes mesmo, né? Normalmente essa pedra ela tem mais preto nela. A outra, ela vai ser um pouco mais esverdeada, ela é única. Então, é muito interessante aí o uso do granito, tá? Bom, o que eu posso falar sobre ele? É um material bem resistente, tá? Ele é um material que resiste ao calor, isso é muito importante dentro de uma cozinha. Então, ele resiste bem ao calor. Ele tem longa durabilidade, então ele é um material que ele vai durar por muitos anos. E quando a gente faz uma cozinha, a gente espera que essa parte, né, mais, vamos dizer assim, definitiva, né, como é a bancada, a gente espera que ela dure muito. E o granito, ele tem uma durabilidade muito boa. Como eu falei aqui, a bancada, ela é muito utilizada para a gente estar fazendo aí picando alimentos, trabalhando em cima da bancada. Então, ela precisa de ser higiênica. E o granito, ele é de fácil manutenção, de fácil limpeza. Então, por isso também eu indico sempre o granito. A única objeção que a gente tem aí, que a gente precisa saber, é que o granito, ele não tem, assim, uma boa resistência a produtos e alimentos ácidos. Apesar do granito não ser tão poroso quanto o mármore, mas o granito ele ainda é poroso. Então, alimentos ácidos ou produtos podem penetrar, principalmente se for um granito clarinho, né? Que a gente tem os granitos mais clarinhos. Eu acho que até tem aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, o mais clarinho. A gente tem esse, eu acho que é o branco Dallas, né?
Então, a gente tem, se for a pedra mais clarinha, pode manchar com mais facilidade. O recurso que a gente tem aí seria de estar impermeabilizando aí esse granito. E aí você vai ter esse granito clarinho aí, se você optar por ele, sem manchas. Então, é legal, se você optar por um granito assim mais clarinho, mandar impermeabilizar, tá certo? Então, é isso aí o que eu queria falar para vocês sobre a bancada de granito. Agora, a gente vai falar sobre uma outra bancada, que é o Corian. Está sendo muito, muito utilizado e eu vou mostrar por quê. Olha aí, esse é o Corian. Chegou aí a Marina Brita, Edna Santos, Alcântara Peçanha, Jane Maciel, Luciene. Nossa, muita gente, que bom. Sejam bem-vindos. Bom, a bancada da Corian, deixa eu aumentar aqui para vocês. Por que essa bancada aí está no auge, né? Ela virou a queridinha, né? O objeto de desejo de quem faz hoje uma cozinha, reforma uma cozinha. Bom, o legal do Corian é que você consegue fazer ele mais slim. O que é ele mais slim? Ele mais fininho. Você pode perceber que a bancada do Corian, você pode fazer ele mais fininho e aproveitar toda a área ali para armário, né? Então, assim, hoje que a gente vê aí na decoração aí, esse menos é mais, então a gente opta por elementos que são mais slim mesmo. Então, a gente olha o Corian, você pode observar que ele é mais fininho, ele é um material, né, mais delicado, vamos dizer assim, tá? Uma outra característica aí do Corian é que ele é maleável. Então, ele é o único material que você consegue moldar na sua cozinha, fazer o desenho que você quiser. Olha que interessante essa ilha, né? Ela é em curva. Então, hoje, quem está aí na vibe aí, né, que a gente fala dessa decoração mais orgânica, mais próxima da natureza, que preza mais pelos esses desenhos orgânicos, essas curvas dentro de casa, optam pelo Corian, justamente por isso, tá vendo? Você consegue fazer moldar ele do jeito que você quiser. Então, é um material muito bacana. Cores. O Corian, gente, ele tem uma infinidade de cores também, tá? Você consegue aí várias cores desse material aí. Ele não mancha, porque ele não é poroso. Então, isso também é uma característica do Corian. Ele não mancha, ele não é poroso, tá? Olha aí que lindo, né? Você vai ver ele de várias cores. Uma outra coisa interessante que você pode observar nessa imagem, que ele não tem emendas. Você não vai ver emenda dele. E ele como um bloco, tá vendo? Ele é feito único. Aqui até a pia, né? A cuba da pia, ela é feita no mesmo material da pia. Então, você tem um bloco. Hoje a gente está usando muito na decoração os blocos, né? E aí, aqui interessante que é um material único, tá vendo? Ó, a pia, a cuba e a pia, e você não vê emendas. Então, assim, ele tem infinitas. Por isso que ele é o queridinho aí, que todo mundo deseja ele, né? Ele tem resistência a impacto, ele não risca, tá? Agora, ele tem também o seu porém, como tudo na vida, né? Tem os pós e contras. Ele é um material que ele não pode com objetos quentes. É a única coisa que você precisa se atentar, tá? Agora, ele é um material muito bacana aí, tem muita gente querendo utilizar ele. Ele tem aí a resistência a impacto, que é uma coisa também que a gente tem que observar, né? Que a gente precisa na cozinha. E uma outra característica do Corian, que também é muito legal, é que ele, se você tiver acontecer algum acidente com ele, machucar, você consegue fazer reparo. Qualquer outra pedra, você tem que substituir. O Corian, não. Você consegue reparar o Corian. Então, é muito legal você utilizar esse material aí para sua bancada, tá bom? Então, a única coisa do Corian aí é que realmente você não pode colocar coisas quentes direto sobre ele.
né? Porque ele pode causar dilatamento, rachadura, então é para ficar atento, tá bom? Mas ele é um material muito bonito, realmente, né? Agora, esse outro material que eu quero falar aqui é o silestone. Ele também é um material processado, tá, gente? Muita gente fala assim, tem o quartzo, tem o silestone. Na verdade, o silestone é o quartzo, é porque muda a marca, tá? Então, muita gente confunde. Se você for fazer pesquisa aí no Google, você vai ver que muita gente fala que silestone é um material e quartzo é outro. Não, eles são os mesmos materiais, porém, é marca, tá? Mas então vamos falar aqui do silestone, que é também muito bem-vindo. Ele é uma pedra, ele é feito 93% de quartzo e 7% de resina, tá? Então ele vai também possuir uma grande variedade de cores. Você vai encontrar ele em diversas cores aí, o silestone, tá? Muito utilizado também. Entre as vantagens que ele também tem essa alta resistência a impactos. Ele ganha do granito e do mármore porque ele não risca com objetos pontiagudos, tá? Ele tem baixa porosidade, ele não vai manchar tanto, porque ele não é igual ao corian, tá, gente? O corian, ele não mancha. O silestone, ele já tem um pouquinho de poros, mas é muito pouco, então ele ganha, nesse quesito, ele ganha do granito, tá? O corian é imbatível nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Ele resiste um pouco mais o calor, mas você também tem que evitar, porque ele resiste, mas não chega a ser aquela resistência ao calor assim, você precisa proteger. O que eu dou de dica? Todos os meus clientes que querem usar essas pedras processadas, e mesmo o granito, tá, gente? É muito interessante você não tirar uma panela quente e colocar sobre a pedra, porque vai sofrer uma dilatação ali, você pode rachar, pode trincar. Você utilizar tábuas de madeira, então você colocar em cima, porque aí você tira a panela quente, o objeto quente, ele coloca em cima dessa tábua de madeira. Eu sempre dou essa dica, porque eu acho que é interessante você proteger, tá? Esses materiais processados, normalmente, eles não resistem, assim, tanto a altas temperaturas. Então, é interessante você observar isso. Bom, eu tô falando de panela, mas eu tô pensando que a gente tira muito a assadeira, né? Tira ali do forno e coloca sobre a pedra. Então, lembra de proteger, colocar aí uma tábua de madeira aí, que isso aí já é o suficiente. Agora, o custo do silestone, ele é mais caro, bem mais caro que o granito, mas ele é um pouco inferior ao corian. Então, por isso que ele é muito utilizado hoje, porque ele é um pouco melhor do que o granito no quesito de não manchar tanto, né? Ele não é tão poroso, mas ele não chega a ser tão caro quanto o corian. Até já vi que em algumas regiões o silestone quase equipara ao preço do corian, mas na maioria não. O silestone é um material bem mais acessível, mas é muito interessante também, né? Olha aí, ele fica muito bonito. É um material, ele só não, você não consegue fazer com ele o que você faz aí com o corian, você não consegue colocar ele na forma que você quiser. A próxima bancada agora que a gente vai conversar é essa bancada de aço inox. É muito utilizada, a gente vê muitas bancadas de aço inox aí. Oi, gente. Oi, Fátima. A gente pode ir perguntando aí, tá? Se vocês tiverem dúvida, o que eu puder ir respondendo aqui, eu vou respondendo vocês. Bom, a bancada de aço inox, você vai ver muito assim, hospitais, laboratórios. Isso é porque a bancada de aço inox, ela é uma bancada, no quesito de limpeza, é a melhor bancada que tem. Ela é fácil de você manter, é fácil de higienizar, então por isso ela é muito vista em hospitais, laboratórios, empresas, tá? Então é uma característica imbatível, não é uma pedra, né? Mas vale a pena a gente falar dela aqui, porque ela tem esse lado dela aí bacana, e hoje a gente vê muito esse tipo bancada aí
de bancada de aço inox, né? Principalmente aí para quem é fã do estilo contemporâneo, é fã do estilo industrial. Então, a gente vai ver muito essa bancada de aço inox em residências. E aí, é por isso que eu quis trazer ela aqui para vocês. Então, para utilização diária, ela é perfeita, tá? Porque ela não perde o brilho. Você vai observar que o tempo vai passar, ela não perde o brilho. E ela suporta uma limpeza frequente que a cozinha, né? Que uma cozinha precisa aí. Então, ela é muito interessante. E ela também tem uma forte resistência aí, tá, gente? Então, ela não acumula germes, né? Sujeira. Então, ela é para quem gosta aí de manter a higiene do local, é a bancada mais indicada, tá? E ela fica super linda também na residência, não só em áreas como hospitais. Uma coisa que eu queria falar também, lembra que eu falei lá do coring, que você consegue fazer o mesmo material, vira um bloco, porque vem ali a bancada, a cuba, tudo feito com o mesmo material? Isso é uma característica também do aço inox, porque você já consegue fazer tudo, ainda mais hoje em dia que está se utilizando as lixeiras na pia, né? A cuba também de inox, então ela vira um bloco, fica belíssima como você está vendo aqui, tá vendo? Ela toda desse mesmo material, né? Esse design industrial que ela traz aí para a cozinha, tá vendo? Fica muito interessante, ela é bem contemporânea, né? Ele oferece esse ar aí de modernidade, tá vendo? Material bem tecnológico, né? Qual que é, então, o inconveniente? Então, assim, Mara, já que você falou que tudo tem o pós e o contra, qual é o contra do aço inox na cozinha pra gente? Olha só, ele risca com facilidade e não tem como você reparar, né? Não é uma coisa que é fácil de você reparar. Então, é o inconveniente, ele vai riscar, tá? Com facilidade. Essa é a tristeza aí para cozinha de aço inox. Então, você tem que ver muito bem o seu dia a dia para usar aí esse tipo de bancada. E ele combina muito também com a bancada, como eu falei aqui, com a cozinha industrial, com a cozinha mais contemporânea, tá bom? Olha aí, bem interessante. Eu trouxe bastante imagem aqui para vocês ir vendo. Agora a gente vai falar das bancadas de porcelanato, que também estão muito no auge hoje, né? Oi, Lazinha Ponce, tudo bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho do porcelanato, porque ele é um material que está sendo muito utilizado. Ele já é muito utilizado aí no piso, nas paredes, mas ele veio para as bancadas, né? Você vai encontrar hoje aí várias bancadas de cozinha, de banheiro, nas residências aí feita com porcelanato. Então, vamos falar quais são as vantagens aí do porcelanato, né? Ele é uma tendência que veio para ficar. A gente vê que é um material, um revestimento, que ele não vai estar sempre aí sendo visto, né? É muito bacana. A gente tem uma infinidade de opções de porcelanato. Isso é uma coisa interessante, porque se você for pensar em estampas, a maior opção de estampa que você vai ter para a sua cozinha vai ser usando o porcelanato para revestir, né? Lembrando que o porcelanato ele vai revestir, tá? Ele não vai funcionar igual a pedra, que só é gasta como bancada. O porcelanato ele vem para revestir a sua bancada. Então, vamos. Uma bem interessante do porcelanato é a durabilidade dele, né? Ele é muito durável e também ele é impermeável, gente. Então, é muito legal porque você não vai ter um material manchando fácil, ele não é poroso, ele é mais impermeável, então ele é muito bom para a sua cozinha. Ele vai oferecer muita opção de acabamento, como eu falei aqui, né? E o que acontece? Ele é um material que você consegue remeter a outros materiais. Para quem é apaixonada, assim como eu sou, por madeira, na cozinha eu vou falar sobre a bancada de madeira, mas a madeira é um material que você tem muito cuidado para utilizar,
como bancada. E aí, se você utiliza na sua bancada um porcelanato que imita a madeira, você consegue ter a sensação, o aconchego da madeira, mas no material, que é no porcelanato, que é impermeável. Então, você vai conseguir opções de porcelanato que imitam madeira, que imitam concreto, que imitam mármore, né? O mármore é muito sofisticado, e aí você consegue aí um porcelanato imitando mármore, né? Tipo esse aqui, mais ou menos, um mármore aí Carrara. Então, você vai ter essas diversas opções. Então, ele é muito versátil, democrático, né? Então, ele tem alta resistência e a abrasão também físico-química, ele resiste bem, porque ele é impermeável. Fácil de limpar, tá, gente? Muito fácil. Agora, qual é a desvantagem, Mara? Olha que legal aqui nessa cozinha, observem bem. Nessa cozinha aqui, você vai ver que foi utilizado no frontão e na bancada da pia. Olha que interessante. É um material que te permite trabalhar em piso, parede, bancada, muito legal, né? Muito bacana. Então, vamos lá. Qual que é a desvantagem, tá? Do porcelanato. Bom, a desvantagem do porcelanato é que você precisa de uma mão de obra especializada. Não é qualquer pessoa que vai fazer um trabalho bacana aí na sua bancada. Então, você precisa de um profissional especializado, que está acostumado a fazer pias, né, bancadas de porcelanato, tá? Então, o que acontece? O porcelanato, eu não sei se você já ouviu falar em meia esquadrilha, né? Esquadria. O que acontece? Tá vendo aqui nas beiradinhas dele, aqui nos encontros, nas beiradinhas mesmo do porcelanato, você tem que cortar ele no ângulozinho de 45 e encaixar um com o outro assim, para não ficar quina. Porque essa quina, ela fica frágil se você não fizer ela em meia esquadrilha. Então, se esse profissional não souber fazer, ela vai quebrar nas quininhas, fica vulnerável. Então, você precisa cuidar muito das bordas das quinas da sua bancada. Então, se ele for um profissional que sabe fazer isso, tem muita vantagem em fazer em porcelanato. Mas se a pessoa não souber fazer, aí é complicado. É uma bancada que vai ficar frágil nas suas quinas aí, tá bom? Então, esse é o porquê de você ter a desvantagem aí do porcelanato. Em questão de custo, é um excelente custo. Você consegue aí porcelanatos maravilhosos num preço maravilhoso. E o legal é você utilizar peças grandes, tá? Para quem quer fazer aí bancada de porcelanato, evita fazer com porcelanatos menores. Por quê? Quando você faz reveste a sua bancada com porcelanato pequeno, você vai ter muito rejunte, muito recorte. Então, o ideal para fazer bancada de cozinha são aqueles porcelanatos maiores, os maiores que tem, porque aí você vai pegar aqueles porcelanatos de 1 metro, e aí você vai ter pouco rejunte aí na sua pia. Então, o indicado também é isso, né? Olá, Gislene, Nízia Lima, sejam todas bem-vindas, tá? Então, aí fica a dica de você escolher pedras bem grandes aí. Agora, nós vamos para uma bancada que está sendo muito utilizada hoje, muito falada, aqui em Degranito, aqui, que são as bancadas de madeira. Como eu já falei aqui, eu sou louca e apaixonada por madeira. Eu gosto do toque, da textura da madeira. Mas para a cozinha, ela é um material mais vulnerável. A madeira, ela é muito porosa. Mesmo que você impermeabilize ela, você tem que estar sempre impermeabilizando. Eu utilizo muito madeira nas bancadas auxiliares. Então, o que eu faço? Onde está a pia, eu normalmente coloco ou granito, ou corian, silestone, e nas outras bancadas eu coloco a madeira, porque aí fica mais fácil de estar dando manutenção. Mas se você quiser fazer tudo com madeira, você pode fazer, como esse caso aqui. Só que você tem que dar uma manutenção mais constante, porque a madeira é um material muito poroso, então você precisa estar sempre impermeabilizando, cuidando aí da sua bancada. É uma bancada que dá um pouco mais de trabalho.
Agora, olha uma dica que eu vou dar para vocês. Eu faço isso muito com meus clientes. Normalmente, eu utilizo muito a madeira na cozinha para aquelas pessoas que usam a cozinha para lanche, que não cozinham tanto na cozinha. Ou aquelas pessoas que têm casa e que tem aquela cozinha na gourmet, né? Que tem uma cozinha na areazinha gourmet, e aí a cozinha fica mais dizer assim, de lanchinho também. Não é uma bancada muito usual, assim. Então, eu deixo normalmente essa cozinha que você usa mais para cozinhar, para mesmo onde de fato você manuseia os alimentos, a carne que mancha muito, né? E puxa ali, a madeira ela vai sugar ali, porque ela é porosa. O que eu faço? Essa cozinha eu utilizo pedra. E quando ou o inox, né? E quando uma cozinha mais assim de lanchinho, você coloca a madeira. Ou isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É lindo, né, gente? Ó, não tem como questionar. A madeira, ela cabe tanto num projeto tradicional, tanto num projeto contemporâneo e moderno, quanto numa cozinha rústica. Então, a madeira, ela é o material mais democrático que existe. É lindíssimo. Observe essa cozinha aqui. Você poderia estar utilizando a bancada toda de madeira e aonde está a pia colocando um outro material. Tá vendo? É lindo a madeira, né? Se você não tiver problema em estar dando manutenção sempre, cuidando sempre da sua cozinha, aqui é o que eu falei. Nessa cozinha aqui foi utilizado o granito, tá? E na bancada auxiliar aqui foi utilizado a madeira. Aqui também. Olha só, aqui na bancada onde fica a pia é inox, tá vendo? E na bancada auxiliar, na bancada de refeição, você utiliza a madeira. É um jeito de você trazer aí a madeira e na sua casa conseguir utilizar ela aí, né? Mesmo numa cozinha que você use para cozinhar de verdade. Agora nós vamos falar sobre uma cozinha que está sendo muito utilizada hoje também nessas construções aí, nessas mais industriais, né, que remete aí ao material industrial, está sendo muito utilizada nas cozinhas contemporâneas, que é o concreto, gente. Olha aí o concreto, né? Você vê hoje muito bancada de cozinha e fica muito bonito. Olha aqui essa jogada da madeira com concreto. Tá vendo? Aqui a pia toda é feita com concreto. Deixa eu passar aqui, olha. Né? A gente vê aí muito hoje esse material sendo utilizado nas cozinhas, principalmente no estilo industrial e contemporâneo. Então, a gente vai ver aí essa bancada de concreto, vamos falar sobre ela um pouquinho. Bom, até ela fica muito interessante também se você for fazer uma bancada rústica, tá, gente? Se você quiser uma cozinha rústica, cabe também muito bem esse concreto aí, aparente aí, tá? Ele é um material, sem dúvida, muito resistente. E ele é econômico, né? Você há de convir comigo que ele é um material econômico. Você já está ali fazendo a obra, fazer uma bancada de concreto fica bem em conta, né? Só que aí tem técnicas que você usa que você pode estar colorindo aí o seu concreto. Existem vários materiais, é tipo um pó xadrez assim que você mistura ali no concreto, e você consegue dar cor também se você quiser. É bem interessante, tá? Então, a princípio, ele é muito econômico, porque o que usa o concreto? Cimento, areia e água, que normalmente a pessoa já tem aí na obra. Mas qual que é a desvantagem? Como tudo tem o seu lado, esse tipo de bancada, ele vai precisar de produto específico para evitar infiltração. Ele é um material muito fácil de ter infiltração, então você vai ter que estar utilizando esse material, tipo um impermeabilizante próprio, que você vai ter que estar usando de tempo em tempo para proteger e tornar a sua bancada de concreto aí durável, tá? E aí, lembra daquela dica que eu dei de usar tábua de pedra ou mesmo tábua de vidro para colocar a panela quente? Vale também aí, a gente falou, né?
vale aí também para o concreto, tá? Para as pedras processadas lá, igual silestone, mesmo granito, tudo isso é legal você utilizar a tábua de madeira ou até de vidro também, que resiste aí a alta temperatura, tá? Mas fica lindíssima, né? Tanto numa cozinha rústica, uma cozinha aí contemporânea, é um material muito bacana. Olha essa que interessante, né? Tá vendo? E é legal também, porque você consegue fazer aí até a sua cuba da pia também com esse mesmo material. Olha que linda, né? Essa aqui é bem industrial. É o metal, tá vendo? As prateleiras, né, presas ao teto aí, suspensa, bastante metal, madeira, concreto. O tijolinho, né? Aquele tijolinho aí imitando a parede de tijolinho. São porcelanatos, né? Aqui, imitando aí o tijolinho. Bem bacana. Área gourmet fica muito legal também, tá vendo? Para a área gourmet fica bem interessante você utilizar aí essa bancada de concreto. Você consegue fazer cozinhas lindíssimas, tá? Do rústico ao contemporâneo também é um material bem bacana de ser utilizado. Agora, para fechar, eu vou falar para vocês aqui o que você não deve usar na cozinha. Eu nem sei o que é mais importante, né? Porque a gente falou de todas as objeções aqui, de tudo que as bancadas têm de coisas boas e ruins, né? De vantagens e desvantagens. Então, você aí vai adequar ao seu dia a dia, ao seu gosto, ao seu estilo. Agora, eu vou te falar alguns materiais que eu vou dizer para você assim, ó, não vale a pena. E eu falo, gente, porque já tenho mais de 20 anos que eu, né, faço casas, essa parte de interiores, eu amo, sou apaixonada, mais de 20 anos que eu trabalho com interior, e assim, eu vejo muito erro em bancada, então eu achei interessante trazer hoje isso aqui, e eu quero pontuar aqui o que você deve evitar, tá? Você deve evitar para fazer aí de bancada de cozinha. Bom, a gente tem essa bancada aqui, que a gente está ouvindo falar muito nela, tá? É a Nanoglass. Ela também é conhecida como Marmoglass, tá? Elas são lindas, são lindíssimas, são brilhantes, são brancas, lindas, tá? Mas elas não devem ser utilizadas em cozinhas. Sabe por quê? Além delas não suportarem altas temperaturas, e você sabe que a cozinha é um ambiente que gera alta temperatura, e ela não suporta mesmo, tá? As altas temperaturas. Ela é uma pedra também que é muito frágil. Ela não foi feita para aguentar impacto. Então, assim, o nanoglass, ele é um material que eu realmente não indico. Às vezes meu cliente fala assim, eu vou comprar porque eu quero uma pedra branquinha aí, essas processadas, mas é um custo mais acessível. Aí vai e pega o nanoglass. Arrepende, gente. Eu falo que o pior, né, a gente pensa no custo-benefício, porque a pessoa faz e se arrepende, depois tem que refazer a bancada toda, imagina. Então, assim, isso é muito triste, né? Você ter que refazer uma bancada de cozinha. A Jo Borges, oi Jo Borges, tem problema você ter atrasado, não. Que bom que você está aqui com a gente. Mas o que acontece? Então, o nanoglass, tá? Ou marmoglass, como em algumas regiões é chamado, não utilizem esse material na cozinha, tá? Ele não foi feito para aguentar impacto, ele é uma pedra muito frágil e, além disso, elas não aguentam as altas temperaturas da cozinha. Então, essa você já risca da lista, tá bom? Ó, elas são lindas. Então, engana bem, mas não usem. Um outro material que eu também não aconselho você utilizar na sua cozinha é a bancada de mármore. Gente, o mármore é lindíssimo, eu sou apaixonada por mármore. O mármore é um material maravilhoso, chique, sofisticado, mas o que acontece com o mármore? Ele é muito poroso. Então, não adianta você querer utilizar o mármore nas bancadas que você vai utilizar ali para manusear alimentos. Você vai ter um material que é difícil da manutenção, ele é muito poroso. Por isso que eu falo que o granito, ele é mais indicado, porque ele não é tão poroso quanto o mármore. O mármore, ele mancha mesmo, com muita facilidade, tá? Então, vamos lá. Se você quiser utilizar o mármore, usa na mesa,
Use na bancada auxiliar, mas nunca na bancada da pia ou onde você vai manusear aí alimento. Combinado? Deixa eu passar aqui. Bom, e o último material que eu quero trazer para você aqui para não utilizar. Então, são 3. Eu falei do nanoglass ou marmoglass, o mármore, e tem uma outra bancada que às vezes a pessoa fala assim, não entende muito e acaba comprando, que é a bancada em crema. Gente, crema é muito bonito, você vai olhar e tudo, às vezes a pessoa fala, isso não é mármore não, isso aqui é pedra crema, pode usar sim na sua cozinha. Pode nada, não pode. A crema, ela é mármore, é um tipo de mármore. E aí muita gente engana, né? Em alguns lugares eles falam que a pedra crema ela é boa para bancada de cozinha, mas na verdade a composição da pedra crema é 95% de mármore. Então, não, a crema ela também é frágil, ela também não aguenta altas temperaturas, ela também mancha com muita facilidade, apesar de ser lindíssima. Mas então, 3 materiais aí que vocês não vão utilizar: nanoglass, mármore e crema, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. A Lazinha está perguntando aqui, a bancada de porcelanato, ó, eu vou deixar essa live aqui, Lazinha, por 24 horas, aí você vai escutar ela aí, porque eu falei especificamente da bancada de porcelanato, tá bom? Então, você vai lá e assiste aí a live aí, que ela vai ficar no ar, para você entender um pouquinho aí sobre a bancada de porcelanato, tá? Bom, gente, lembrando que tudo é relativo, né? Tudo vai depender do seu gosto e do quanto você quer investir para sua cozinha. Luciene Labanca, coloquei mármore branco especial nas bancadas dos meus banheiros e me arrependi. Infelizmente, o mármore não é um material muito indicado, né? Ele é um material poroso e aí você tem que estar sempre dando um tratamento nele, tá? Boa noite, Vanete. Gente, eu vou ter que me despedir de vocês. Um grande beijo, espero ter ajudado.